Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história de um dos cartões postais mais amados do Rio de Janeiro, o Parque do Flamengo. Mas você sabia que essa imensa área verde, com seus jardins, quadras e museus, já foi mar? Pois é, a história do Aterro do Flamengo é uma verdadeira saga de engenharia, urbanismo e, claro, um pouco de polêmica. Vamos voltar no tempo, para o início do século XX, o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, era uma cidade em plena transformação. A Baía de Guanabara, com suas belas praias como a do Flamengo e a da Glória, era o coração da cidade. Só que a orla sofria com um problema constante. As ressacas, as ondas invadiam as avenidas, causavam estragos e atrapalhavam o trânsito, que começava a se intensificar com o aumento dos carros. Além disso, havia a necessidade de criar novas áreas para o lazer da população e melhorar a conexão entre o centro da cidade e a Zona Sul. Várias ideias surgiram ao longo das décadas, mas foi nos anos 50 que um projeto ambicioso começou a tomar forma. A ideia era criar uma grande faixa de terra, aterrando uma parte da baía. Isso resolveria o problema das ressacas, criaria uma via expressa e, de quebra, daria ao rio um parque monumental. A pessoa por trás dessa visão foi a arquiteta e urbanista Lota de Macedo Soares, uma mulher à frente de seu tempo, com uma personalidade forte e uma visão clara do que queria. Ela não apenas idealizou o parque, mas também coordenou uma equipe de gênios. No peçadismo, ninguém menos que Roberto Burle Marx, que transformou o aterro em uma obra de arte viva, com espécies de plantas do mundo todo. Nos projetos arquitetônicos, o mestre Afonso Eduardo Redi, responsável por estruturas icônicas como o Museu de Arte Moderna, o famoso Museu de Arte Moderna. A construção começou oficialmente em 1954, mas o grande impulso veio nos anos seguintes. O processo foi gigantesco. De onde veio tanta terra? Principalmente do Morro de Santo Antônio, no centro do Rio. Durante anos, o morro foi desmontado e sua terra transportada por caminhões para aterrar a baía. Imaginem a cena: uma montanha inteira sendo movida para criar um novo pedaço de cidade. O Morro do Castelo também já havia sido desmontado décadas antes, e parte de sua terra também contribuiu. Enquanto as máquinas trabalhavam dia e noite, o projeto enfrentava críticas. Ambientalistas da época questionavam o impacto na Baía de Guanabara. Moradores tradicionais temiam que a nova paisagem descaracterizasse a orla. E claro, havia a disputa política. Mas Lota, com sua determinação e o apoio do então governador Carlos Lacerda, levou o projeto adiante. O resultado começou a aparecer no início dos anos 60, onde antes era água. Surgia uma planície. As pistas da Via Expressa, que hoje conhecemos como Aterro do Flamengo, foram traçadas, criando uma conexão rápida e fundamental entre o centro e a Zona Sul. Mas o coração do projeto era o parque. Roberto Burle Marx não queria apenas um gramado com árvores. Ele desenhou o parque como se fosse uma pintura. Criou salas de estar ao ar livre, com diferentes tipos de vegetação. As curvas dos jardins foram pensadas para serem vistas, tanto por quem caminha, quanto por quem passa de carro em alta velocidade. Ele usou espécies nativas e exóticas, criando um mosaico de cores e texturas que muda a cada estação. Os famosos mosaicos de pedras portuguesas, que vemos nas calçadas, também são criações dele, com padrões abstratos que são uma marca registrada de seu trabalho. Além dos jardins, o parque foi equipado com tudo que uma cidade poderia sonhar. Quadras de futebol, basquete, tênis, pistas de corrida, ciclovias. O objetivo era criar um espaço democrático, onde todos pudessem praticar esportes e ter contato com a natureza. Desde sua inauguração, o aterro se tornou o quintal dos cariocas. E as obras de arte não pararam por aí. O Museu de Arte Moderna, com seu design arrojado de rede, virou um polo cultural. Infelizmente, o Museu de Arte Moderna sofreu um incêndio terrível em 1978, que destruiu parte de seu acervo. Mas ele foi reconstruído e continua sendo um dos museus mais importantes do país. Outro marco é o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, conhecido como um monumento aos pracinhas, que homenageia os soldados brasileiros que lutaram na Europa. Sua arquitetura imponente e o espelho d'água são uma parte essencial da paisagem. O parque foi oficialmente inaugurado em 1965, como parte das comemorações dos 400 anos do Rio de Janeiro, e desde então, ele tem sido palco de incontáveis momentos da vida carioca. Shows históricos, como os do Queen e do Kiss, nos anos 80. Comemorações de vitórias no futebol, encontros de amigos, piqueniques em família, corridas matinais. O Aterro do Flamengo respira a alma do Rio. Claro, nem tudo são flores. Ao longo dos anos, o parque enfrentou desafios de manutenção e segurança, mas a população sempre lutou por ele, cobrando das autoridades e se apropriando do espaço. Hoje, ele é tombado pelo EPH, AN,
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, garantindo sua proteção para as futuras gerações. A história do Aterro do Flamengo é uma lição sobre como a audácia e a visão podem transformar uma cidade. Foi um projeto que mudou a geografia, a mobilidade e o lazer do Rio de Janeiro para sempre. Da próxima vez que você passar por ali, seja caminhando, correndo ou de carro, lembre-se que debaixo dos seus pés existe uma história incrível. Uma história de um morro que virou mar e depois virou parque. Uma prova de que, com planejamento e arte, podemos criar espaços que melhoram a vida de milhões de pessoas. E aí, você conhecia todos esses detalhes sobre a criação do Parque do Flamengo? Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você mais gosta no aterro ou alguma memória especial que você tenha nesse lugar. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.